Fala pessoal, tudo bom? Professor Sandro, e hoje a gente está de volta mais uma vez para falar sobre energia, beleza? Então a gente teve a nossa introdução, né? A gente falou sobre tipos de energia, falou um pouquinho sobre a importância da energia e hoje a gente vai para de fato onde é o nosso foco, que é a energia mecânica, beleza? Vamos lá? A energia mecânica ela nada mais é do que a soma da energia no teu sistema. Então, vamos primeiro conhecer as energias que podem estar relacionadas nesse sistema e aí sim a gente fala sobre energia mecânica, beleza? Então, a primeira energia é a energia cinética. E essa energia, ela vai estar associada ao movimento, beleza? Então, quando tem um objeto que ele tem uma variação na sua velocidade, então o que seria isso? Então, olha só, tu tem no ponto A um objeto com a velocidade VA e esse objeto ele se desloca até um ponto B, onde adquire uma velocidade VB. E essas velocidades elas são diferentes. O teu objeto ele pode ganhar energia cinética ou pode perder energia cinética. Então, se a velocidade dele diminui, ele está perdendo essa energia cinética. Se ele ganha velocidade, você está aumentando a sua energia cinética. E como é que a gente calcula a energia cinética? Energia cinética, ela é representada por EC, energia cinética. E ela vai ser definida como 1 meio de mv ao quadrado, né? Essa energia cinética, ela também pode ser representada pela letrinha K, tá certo? Então, fique esperto que se você for ler algum livro que venha de fora do Brasil, você vai pegar, em vez de EC, vai ter um Kzinho lá, tá bom? Então, não fica confuso se aparecer isso, é a mesma coisa, né? A gente usa EC porque é bem mais simples, né? Então, essa é a nossa primeira energia, energia cinética, e mais uma vez, ela é associada ao movimento, a ganho ou perca de velocidade, beleza? Vamos fazer um exercício sobre isso? Então, olha, aqui eu falo o seguinte, um objeto de massa 500 gramas possui energia cinética de 2 kJ. Isso daqui é uma unidade, onde esse quilo significa 1000, né? Então 2 kJ seriam basicamente 2000 joules, tá bom? E aí ele fala, determine a velocidade desse objeto em metros por segundo. Dados, adote raiz de 10 igual a 3,16. Então vamos lá. Embora ele dê essa massa em gramas, é importante você fazer uma conversão disso daqui para quilogramas. E como é que você faz isso? Você sempre lembra o seguinte, de grama para quilograma a gente converte assim, ó. De grama para quilograma a gente divide por 1000 e o contrário, né, a gente faz a operação inversa que seria multiplicar por 1000, tá certo? Então aqui a gente tem que a massa vai ser de 0,5 quilograma ou meio quilo. Então, para saber energia cinética, a gente usa a equação da energia cinética, que diz o seguinte para a gente, energia cinética igual a 1 meio de mv ao quadrado. Eu já sei quanto vale a energia cinética. Energia cinética vai valer 2000 joules, né? 2 kJ equivale a 2000 joules. Isso é igual a 1 meio de mv. Esse mvzinho aqui, desculpa, essa massa 0,5 é a mesma coisa que 1 meio também, tá? Então fica 1 meio de v ao quadrado. 1 meio vezes 1 meio, você multiplica os numeradores, multiplica os denominadores, você vai ficar com 2000 igual a 1/4 de v ao quadrado. E aí agora, só alegria. Esse 4 que está dividindo passa multiplicando, né? Então, 4 vezes 2 dá 8. Então, a gente tem 8000 aqui. Igual a v ao quadrado. Logo, essa velocidade ao quadrado, se a gente quiser saber ela, a gente vai ter que passar como raiz. Então, fica a raiz de 8000.
Nota que eu não tenho uma raiz de 8.000, certo? Eu não sei quanto vale raiz de 8.000, mas eu posso escrever esse 8 de uma forma fatorada. Então, como seria isso? Vou fazer aqui do lado, só para vocês sacarem. Saca? 8.000 fatorado. Eu não vou demandar muito tempo fazendo isso, tá? Mas entenda que isso vai ser 10 ao quadrado vezes 10 vezes 8, beleza? Ou 8, que a gente sabe que é 4, vezes 2. Então a gente vai botar tudo isso dentro da raiz. Quem não sabe, vocês podem fazer a decomposição em fatores primos, que vai dar super certo também. Então, ó, 8.000 vai ser 10 ao quadrado, melhor, 100, vocês vão entender por quê, vezes 10, vezes 4, vezes 2. E aqui a gente só substitui, porque raiz de 100 é 10. Raiz de 10 ele falou que é 3,16. Raiz de 4 é 2 e raiz de 2 é 1,41. Isso é uma raiz aproximada, tá, pessoal? Então, não confunde. Vamos calcular agora. E aqui eu deixo a raiz de 2, tá bom? Então, vamos calcular isso. 10 vezes 3,16 dá 31,6, vezes 2, isso dá 63,2 raiz de 2 metros por segundo. Então, embora a gente não tenha um valor exato, né, mas só para não perder a brincadeira, a gente bota uma raiz de 2 aqui e marcaria a letra A, 63,2. Tá certo? Então nota que nessa questão na verdade tinha um buraco, né? Não tinha a resposta exata. Mas, feito o procedimento. Vamos para o próximo. Agora a gente fala um pouquinho sobre o teorema da energia cinética. O que diz o teorema da energia cinética? Diz que o trabalho da força resultante é igual à variação de energia cinética. Então, vamos tentar deduzir isso daí, tá certo? Então, vamos começando. Vamos lá. A gente sabe que o trabalho vai ser força vezes distância vezes o cosseno de um ângulo θ. Eu vou supor que esse cosseno vale 1, né? Que o ângulo vale a 0, então o cosseno é 1. Então daqui eu posso dizer que o trabalho é igual a força, que é massa vezes aceleração, vezes distância. Então tem essa primeira deduçãozinha aí. Só que quem é aceleração vezes distância? Para isso daqui, a gente tem que retornar uma equação antiga, né? Que é a equação... Então na equação de Torricelli, a gente tinha aqui velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos ΔS. No nosso caso, ΔS é o D aqui. Então daqui... eu posso definir isso daqui da seguinte forma. Um mais aqui, tá, gente? Então daqui eu posso definir o seguinte. V ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2 é igual a A vezes D. Tá certo? Definido isso daqui, eu substituo aqui. E aí eu tenho o nosso teorema do trabalho, que diz justamente que o trabalho é igual à variação de energia cinética. Por quê? M, que multiplica, entre parênteses, tá? V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2. Fazendo uma distributiva aqui, eu fico que o trabalho vai ser mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, nota que quando se faz uma prova de vestibular, mais importante do que você saber a fórmula é você saber o que significa isso daí. Quer dizer que quando você realiza um trabalho, né, no nosso caso, você vai ter uma variação na energia cinética, beleza? Então fica atento a isso e sempre busca saber o que você está fazendo. Não adianta você só fazer cálculo, porque senão todo mundo seria uma calculadora, porque só vai fazer cálculo. Você tem que saber a teoria também, beleza? E agora, vamos dar um pulo. Agora a gente vai falar das energias potenciais. Uma energia potencial, ela pode ser de duas origens. Ela pode ser uma energia potencial gravitacional, e ela vai ser gravitacional quando ela se relaciona com a altura, beleza? E aí, o que a gente tem que saber? Que quanto maior a altura, né, que você desloca o objeto, maior vai ser a energia potencial gravitacional. E como é relacionado essa energia potencial gravitacional?
Energia potencial gravitacional, que a gente chama de EPG, é calculado como massa vezes gravidade vezes altura, né? Então nota que só relaciona com altura. Da mesma forma do trabalho. Então se tu tem um objeto que está a uma altura h, não importa o caminho que ele vai realizar para sair daqui e chegar no chão. A única coisa que vai interessar para a gente é a altura que ele percorre, beleza? Então, independente do caminho que ele pegue, a única coisa que importa para a gente é a altura que ele desloca quando a gente fala da energia, beleza? Então, independente do caminho, a gente sempre tem o mesmo gasto de energia quando dois objetos são abandonados de uma mesma altura, tá certo? Decora isso. Vamos lá, vamos fazer um exercício? Então, olha só. Nessa questão, a gente tem o seguinte. Um vaso de 2 kg, vai marcando, tá, o que ele está te dando. Se ele está te dando isso daqui, ele está te dando na massa. Está pendurado a 1,2 metros de altura, né? Deu o H aqui, ó. De uma mesa de 0,4 metros de altura. Sendo G igual a 10, determine a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e ao solo. Então, em relação à mesa, vamos desenhar a situação. Tu tem uma superfície, que é o solo. Tu tem uma mesinha aqui, ó. E por algum motivo, preso no teto, tem um vaso. Então, esse vaso, ele está a uma altura de 1,2 metros da mesa. Só que, em relação ao solo, né, se a gente for considerar do vaso até o solo, ele vai estar a 1,6 metros, justamente porque a mesa também tem 0,4 de altura. Então, no primeiro caso, que é em relação à mesa, a energia potencial gravitacional ela vai ser a massa do vaso, que é 2, vezes a altura, que é 1,2, vezes a gravidade, que a gente adota 10 nessas situações. Então, 10 vezes 1,2 dá 12, 12 vezes 2, 24 joules, tá bom? Energia, a unidade de energia nesses casos é o joule. Então, no caso B, a gente tem que a energia potencial gravitacional vai ser 2 vezes 1,6 vezes 10. 10 vezes 1,6 vai dar 16, 16 vezes 2, 32 joules, né? Então nota que quando a gente aumenta a altura, realmente aumenta a energia potencial gravitacional. Beleza? Foca nisso daí. Beleza? Porque é algo importante. Principalmente quando a gente for falar de energia mecânica, tá? Quando a gente fala de energia mecânica, é muito importante a gente saber dessas energias, certo? Principalmente quando a gente fala de sistemas conservativos e não conservativos, que é o tópico da nossa próxima aula. Bacana? Vamos lá. Energia potencial elástica. A energia potencial elástica, ela vai ser uma outra forma de energia e que dessa vez ela vai estar associada à capacidade dos objetos voltarem para o seu estado natural, para o seu tamanho natural. Então, ela se relaciona com a deformação. Então, nota, energia potencial gravitacional, desenho da mola, se relaciona com deformações e ela é calculada como energia potencial elástica, né? EL, vai ser 1 meio de kx ao quadrado. Beleza? Esse k é uma constante e a gente chama de constante elástica. Beleza? Então, quanto maior for essa constante elástica,
você vai precisar para realizar um deslocamento. Beleza? Então, nota o seguinte. Imagina que aqui tu tem uma mola. Agora nessa mola você coloca um objeto na ponta dela. Então nota que a gente pode observar que tem um aumento, né, uma distensão. A gente tem uma distensão nessa mola. Então essa distensão, ou pode ser um encurtamento também, né, quando a gente diminui o tamanho dessa mola, vai ser justamente o X, certo? Então esse X aqui seria a distensão ou encurtamento da mola, beleza? Tudo bem? Então esse X é justamente esse aumento ou essa compressão da mola. No nosso caso a gente tem um aumento, né? Até porque a gente está puxando essa mola, beleza? E aí, para isso a gente usa essa equaçãozinha aqui, caso a gente queira saber o quanto de energia a gente está empregando para realizar esse movimento. Vamos ver numa questão? Vamos ver uma aplicação disso aqui em questão, ver como é que fica? Então, gente, vamos lá, vamos resolver esse exercício aqui. Então ele fala o seguinte: para comprimir uma mola em 50 centímetros, foi necessário exercer sobre ela uma força de 100 newtons, né? Então, se ele falou que isso aqui é a compressão da mola, isso aqui nada mais é do que o X, beleza? X. Só que como está em centímetro, eu vou transformar para metro, tá? Isso dá 0,5 metros. Toda vez que a gente quer saber, está trabalhando com unidades do sistema internacional, a gente tem que transformar tudo em metro. Então, na primeira questão, ele pergunta: qual o valor da constante elástica da referida mola? Então, nessa letra a gente vai entender o seguinte: a força elástica, ela é definida como menos Kx, onde K é a constante elástica, como a gente já falou, e esse X é o alongamento da mola. Só que esse menos aqui é só para dizer que essa força ela é no sentido contrário do alongamento. Então, se eu expando a mola, né, a força é no outro sentido. Se eu comprimo a mola, a força no sentido de expansão. Então, daqui a gente consegue calcular quanto vale essa constante. Então, eu sei que K vai ser igual a F sobre X, logo vai ser 10 sobre 0,5. Isso dá um total de 20 newtons por metro, né? Então tá aí respondida a letra A. Vou até colocar aqui, ó. (20 newtons por metro). Na letra B, a gente tem: qual é a energia potencial elástica? Energia potencial elástica a gente já falou, que vai ser 1/2 de Kx ao quadrado. Então daqui, mais uma vez, muito simples, a gente vai ter 1/2, tá? Não vou carregar esse energia potencial, só vou colocar isso, mas entendo que é aquilo lá. Só vou colocar o 1/2 aqui, tá, gente? Mas entendo que tem isso aqui antes, né? Igual. Eu não vou colocar isso aqui, tá, gente? Mas entenda que eu estou basicamente repetindo. Vezes 20 vezes essa constante, que vai ser 0,5 ao quadrado. 20 dividido por 2 dá 10, vezes 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado vai dar 0,25. Isso dá 0,25. Então daqui eu sei que a energia vai ser de 2,5 joules. Por que 2,5? Porque a gente multiplica por 10. E na letra C, aqui a gente vai ter um spoiler da próxima aula, que é o seguinte: o trabalho da nossa força elástica, ele é igual à energia da força elástica, energia potencial elástica. Agora, o porquê disso acontecer, como eu falei, a gente vai entender na próxima aula. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre sistemas conservativos e sistemas não conservativos. Além disso, a gente vai entender
qual que se aplica no nosso cotidiano, beleza? Então, forte abraço e até a próxima aula.